Olá, bom dia, turma do 9º ano. Vamos para mais uma aula, né? A aulinha de hoje. Vamos começar corrigindo o que eu passei ontem, né? Que era a continuação do gênero que a gente começou a trabalhar, que é o abaixo-assinado, né? E como eu disse, né, anteriormente, o abaixo-assinado, ele é uma maneira, né, das pessoas expressarem, né, se expressarem democraticamente, né, como pessoas livres. Nós podemos expressar nossos pensamentos e nossas opiniões, e com isso reivindicar, né, as coisas, reclamar sobre situações específicas, né, fazendo um abaixo-assinado e enviando ele a uma autoridade competente que possa nos ouvir, né, nos ajudar em coletivo, porque o abaixo-assinado é uma coisa coletiva, né? Uma pessoa vai redigir aquilo ali para enviar para as autoridades, para a autoridade, né, em específico, e várias pessoas vão assinar e vão colocar um documento de identificação ao lado para dar veracidade àquela assinatura, né? Aí, né, relembrando, depois de relembrar o que a gente viu ontem, nesse corpo do abaixo-assinado, né, você vai ter que ter o vocativo, né, que é a pessoa a quem você vai destinar, né, o corpo do texto, né, que nele vai ter que conter argumentos, né, que dê argumentos, né, prós e contras, argumentos e contra-argumentos, né, e no final vai finalizar com a data, o local, né, e as assinaturas com suas devidas identificações, né, que comprovem que aquilo ali é uma assinatura de um ser, indivíduo, com documentação, tudo direitinho, porque senão as pessoas saem inventando qualquer nome e escrevendo lá, né? Precisa ter um documento de identidade ou CPF para dar veracidade àquela assinatura ali, certo? Aí, tendo dito tudo isso, hoje nós vamos entrar na argumentação e contra-argumentação, que é o texto em si, o texto do abaixo-assinado, né? Aí tem esse outro texto aí para ser trabalhado, né? Empresários e protetores dos animais discutem proibição a fogos de artifício em Curitiba, né? Novamente vai falar sobre fogos de artifício, né? Aí tem os argumentos. Para sensibilizar os presentes dos danos causados por fogos de artifício, a vereadora Fabiane Rosa convidou Thaís Brustolin, dona de 6 cachorros, para relatar incidente causado pelo barulho dos fogos. Então, para dar veracidade ao argumento dela, ela trouxe uma pessoa que tem 6 cachorros, né, e teve um incidente por causa do barulho. Ontem, 14, às 5 horas da tarde, meu vizinho resolveu soltar fogos. Foi uma briga generalizada que aconteceu no meu quintal por conta do barulho. O menos pior dos cães está aqui no meu colo. Tenho uma cachorra em casa que está cheia de pontos, relatou, né? Cíntia Veiga, enfermeira responsável pelo centro cirúrgico do Hospital Evangélico,
também participou da reunião e relatou casos de acidente envolvendo os fogos de artifício. Não estamos nem a favor nem contra, mas acho que o manuseio tem que ser adequado, tem que ter uma prévia explicação de como usar esses fogos, alertou. Marcelo Menegasque, da Associação Comercial e Industrial de Fogos de Artifícios do Paraná, né, rebateu. Aí, olha, deu um contra-argumento. Eu me importo com o sofrimento do cachorro que brigou por causa dos fogos, mas eu me incomodo também com as mais de 2.000 famílias que ficarão desempregadas, disse, né? Que vai ficar desempregada lá da fábrica dele. Para Rodolfo Aimoré, presidente da AENCOFAPA, a proibição causará um grande impacto cultural e social na cidade. Segundo ele, Curitiba é a terceira capital em consumo de fogos. No Natal do Palácio Avenida, boa parte dos presentes já se encantaram com os fogos que lá detonamos, exemplificou. E por que o curitibano gosta? Somos maioria. Beleza. Como você estudou anteriormente, os argumentos são um conjunto de fundamentos empregados com o objetivo de persuadir o leitor sobre os debatedores do evento citado no texto. Aí é para você marcar C para os que apresentam argumentos contrários à proibição e F para o que apresentam favorável. Então, Thaís Brustolin, ela foi contra ou favorável? Ela foi favorável. Marcelo Menegasque, ele foi contra. Rodolfo Aimoré foi contra. Então, se vocês marcaram F, C, C, então foram essas respostas. O argumento de Thaís Brustolin está implícito em sua fala. Explique-o. E aí? Ao relatar o episódio ocorrido com seus cachorros, Thaís se posicionou de forma favorável, certo? Quando ela falou dos cachorros dele. O argumento de Thaís Brustolin está implícito na sua fala. A explicação é essa, que ela falou dos cachorros dela. Letra C. Cíntia Veiga não apresenta argumentos favoráveis ou contrários à medida. Para ela, o que deve ser feito diante da situação discutida? E aí, gente, o que vocês botaram? Deve haver, né? Ela fala que deve haver um manuseio, né, mais adequado e uma prévia explicação de como usar os fogos. Isso está lá no texto, né? Letra B. A letra D de dado. Que argumento Rodolfo Aimoré emprega em sua fala? O que o Rodolfo Aimoré fala? Vai lá no texto. Então, o argumento de que a proibição do uso dos fogos causará um grande impacto cultural e social na cidade. Desculpa, gente. Letra E. Então, voltando lá na letra D. A proibição causará um grande impacto cultural e social. Está lá no texto. Letra E. O contra-argumento é uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos. Essa estratégia
consistem em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo, de modo a invalidá-lo. Identifique nos depoimentos apresentados um exemplo de contra-argumento e explique-o. E aí? É para você citar um exemplo e explicar ele. Então, a resposta é meio que pessoal, né? Mas eu posso dar aqui uma, né? Ao concordar que se preocupa com o sofrimento do cachorro, o Marcelo Menegaschi retoma o argumento de Thaís, né? O Brustolin, ele rebate, afirmando que se preocupa, né? Se preocupa com as mais de 2.000 famílias que ficarão desempregadas, né? Então, ele dá um contra-argumento, né? Isso foi o que eu vi, mas a resposta é pessoal de vocês procurem lá no texto. Letra F. Defina sua posição sobre o seguinte questionamento e registre no quadro abaixo seu argumento. Você é contra ou a favor da proibição dos fogos de artifício? E aí? A resposta é pessoal. Você é contra ou a favor? É para marcar um xizinho e dizer aqui o seu argumento. Eu sou a favor da proibição. E o meu argumento é porque eu tenho 3 cachorros e eu tenho um filho autista. Então, os meus argumentos são esses, mas são válidos o de vocês, quem é contra, quem é a favor. A resposta é pessoal. Aí, dando continuidade à leitura 2, né? Você costuma ler reportagens em jornais, revista ou assistir a reportagens na televisão, internet? E aí, sim ou não? Eu não costumo ver muito na TV reportagem. Eu costumo ver mais na internet. E há algum tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, eu via reportagem em jornal, porque a gente aqui em casa era assinante do jornal o Globo, então chegava todo dia jornal aqui em casa. Então a gente lia jornal. Agora não, agora é mais na internet mesmo. Eu não gosto muito de noticiário na televisão, que eu acho muito tendencioso, né? Mas essa é a minha opinião. Eu quero a de vocês. Aliás, eu já vi a de vocês, né? Que vocês me mandaram a foto. Mas é pessoal, então é válido o que você respondeu. Letra B. Leia o título da reportagem a seguir e responda de que forma você acredita ser possível conscientizar a comunidade em relação aos animais abandonados. Aqui fala mais de animal abandonado, né? E aí? O que você botou aí? A resposta também é pessoal, né? Leia o título da reportagem. Protetores de animais buscam conscientização da comunidade. Lendo esse texto aí, esse título aí. De que forma você acredita ser possível conscientizar a comunidade em relação aos animais abandonados? E aí? Eu acredito que, assim, eles mostraram aí pessoas, né, com
mostrando que podem cuidar dos bichinhos. Então, se eu posso cuidar, você também pode. Então, é uma maneira de conscientizar, mostrando que você tem cuidado com os seus próprios bichinhos, ou que você acha um bichinho abandonado, você cuida dele até arranjar alguém para cuidar, né? Eu conheço muita gente que faz isso, que às vezes acha um bichinho na rua, leva para casa, cuida para poder encontrar um novo lar para ele. Fica como lar temporário, né, do bichinho. Aí vocês leram esse texto, né, sobre os protetores dos animais. Vai na página 76 também. Aí na 77. Aí na 78 começam um questionáriozinho sobre, né? Aí na 78, a número 1. A maneira de conscientizar a comunidade em relação aos animais abandonados, apresentada pela reportagem, foi semelhante ao que você imaginou antes da leitura? Converse com os colegas a respeito. Então, comparando o texto com o início lá no início, com o que vocês acham? Era o que você imaginou ou foi semelhante ao que você imaginou? Sim ou não, né? Essas são as respostas. É pessoal também, gente. Vai de cada um. Então, o que vocês colocaram eu considerei certo. Número 2. Essa reportagem apresentou alguma informação nova a você? E aí? O que você achou mais interessante? É a mesma coisa, novamente. A resposta é pessoal. Você leu aí alguma coisa nova? Eu não. Eu já tinha lido bastante sobre esse tipo de coisa, né? Eu até, inclusive, conheço pessoas que fazem parte de ONGs de cuidado de animais, né? Eu conheço pessoas que sobem a serra e tira a cobra do meio da pista, que tira a preguiça, bicho preguiça do meio da pista e vai levar lá no mato, coloca lá na árvore. A preguiça eu até pegaria, mas a cobra eu não pego não. Tenho medo. Então, gente, novamente, a resposta é pessoal. Aí é número 3. Na sua cidade ou na região em que você vive, há grupos que desenvolvem um trabalho semelhante ao apresentado nessa reportagem? É como eu acabei de falar, eu conheço gente que sobe a serra para tirar o bichinho da pista. Então, aqui na cidade tem o Parque Estadual, né, a APA, como o professor Vitor já até marcou a caminhada com vocês, levou vocês lá, na régua, né? São pessoas que estão ali voltadas para cuidar, né, de uma causa dos animais. Só que aqui, no caso, animais selvagens, né? Não animais domésticos, como na reportagem diz. Então, vamos aqui para a interpretação escrita. Número 1. No primeiro parágrafo da reportagem, a autora cita o maior desafio dos ativistas. Que desafio é esse? Então, aí o desafio que está lá no texto é o desafio de conscientizar a comunidade sobre a importância de se responsabilizar pelos animais com quem convivem, né? E por que isso acontece? Porque ainda há gente que abandona
os animais na rua, né, gente? Infelizmente, ainda tem gente que abandona os bichinhos na rua. E assim, trata como se eles fossem uma mercadoria descartável, né? Não quero mais, eu vou jogar fora, né? Não tratam como uma vida, né? Infelizmente. Letra C. De acordo com o texto, que outro problema é gerado pelo abandono dos animais? E aí, de acordo com o texto, tá lá no texto. Aí tem lá o trechozinho que fala: sem castração, esses animais acabam procriando e aumentando o problema. Que vão só ficando cada vez crescendo mais o número de animais na rua, né? Porque eles vão procriando, né? Número 2, lá na página 79. Aqui, número 2. Assinale verdadeiro ou falso, né? Aí vamos lá. Assinale V nas alternativas verdadeiras, F das falsas, em relação às ações promovidas pela ONG SOS Vida Animal e pelo projeto 7 Vidas. Vamos lá, na primeira aqui. Ambos os grupos recolhem os animais de rua e os levam para os seus próprios abrigos. Isso aí é falso. Ambos os grupos focam na conscientização e no apoio aos protetores. Verdadeiro. Então, a segunda é verdadeira. A terceira agora. A única fonte de renda da ONG SOS Vida Animal são os calendários de animais. Não, é falso. Tem lá no texto a partezinha onde eles falam que aonde que arrecada dinheiro. Agora a quarta. O projeto 7 Vidas defende que uma das ações mais importantes é castrar os animais para encerrar o ciclo reprodutivo. Isso aí é verdadeiro, para não ficar cheio de bichinhos na rua. Ambos os grupos usam as redes sociais para divulgar os animais e conseguir ajuda. Verdadeiro. Então, gente, ó, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira e a quinta é verdadeira. Número 3. Releia um parágrafo da reportagem. O projeto 7 Vidas promove feiras de adoções. Interessados em levar gatinhos para casa são orientados sobre adoção responsável e assinam um termo de responsabilidade se comprometendo a castrar o animal e prover os outros cuidados necessários. Por que é importante haver esse termo de responsabilidade? O que vocês acham? Assim, é porque fazendo dessa forma, né, os donos desses animais assumem uma responsabilidade, né, com os cuidados ao castrar o animal, ajudar a encerrar o ciclo reprodutivo, que muitas vezes tem como consequência mais animais ainda abandonados na rua, né? Então, a resposta mais próxima é essa, né? Número 4. O texto que você leu é uma reportagem. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade desse gênero. Então, a finalidade da reportagem é relatar um fato de interesse geral ocorrido recentemente? Não. Argumentar
em defesa de um assunto socialmente relevante? Não. Expor informações de forma mais aprofundada sobre determinado assunto, comentando-as? Isso aí. Esse aí é a alternativa que se aproxima da finalidade desse gênero. Número 5. Quem é a autora desse texto? O que você observou para chegar a essa resposta? Então, tá lá no texto lá. É Carolina Avancini. Foi preciso observar lá o cantinho, lá o finalzinho, onde tem a referência do texto, né? A letrinha miúda que tem lá embaixo. Então, observando lá na referência do texto, você vê que foi a Carolina Avancini. Agora vamos para a página 80. Contorne a alternativa que apresenta o meio em que essa reportagem foi publicada. Aí está escrito bem lá no começo, ela foi publicada num jornal digital. Então, vocês contornem aí, envolvam aí jornal digital. Número 7. Qual é o público-alvo dessa reportagem? Ou seja, os seus leitores, quem são? O público em geral aí pessoas interessadas em ajudar animais, pessoas que gostam de animais, né? São esses tipos de leitores. Número 8. O título de uma reportagem tem por objetivo chamar a atenção do leitor. Em sua opinião, resposta pessoal de novo. Em sua opinião, o título da reportagem lida é instigante? Comente. Eu acho que para mim é instigante, porque eu gosto de animais, eu tenho interesse no assunto, então para mim é instigante. Não sei para vocês, mas a resposta é pessoal. Número 9. Após o título da reportagem, há um pequeno texto chamado Linha Fina. Qual é a função desse texto? Então, Linha Fina é um subtítulo que tem o título grandão, com a letra grande, e embaixo do título tem um título com a letrinha menorzinha. O nome desse subtítulo é Linha Fina. Ele também é conhecido como Linha Fina. E qual é a função dele? A função dele é complementar as informações do título, né, da reportagem, certo? Então, a função dele é complementar as informações do título principal, né, da manchete principal. Número 10. O primeiro parágrafo da reportagem geralmente apresenta o lead, que responde às perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Identifique no primeiro parágrafo da reportagem essas informações. Aí, lá no primeiro parágrafo tem: o que animais abandonados contam com a defesa de voluntários? Quem? Voluntários de instituições. Onde? Londrina, né? Como? Conscientizando a população sobre a importância de se responsabilizar pelos animais que convivem. E o porquê? Ainda há muita gente que descarta os animais como se fossem mercadoria. Aí assim,
Cada coisa dessa que está perguntando ali no lead, o que, quem, quando, onde, como, porquê. É para você tirar do texto, certo? Número 11. As reportagens costumam ser divididas em blocos de textos, separados por intertítulos. Quais são os intertítulos desta reportagem? Então, os intertítulos são 7 vidas e para ajudar, certo? Que é os blocos separados que estão na reportagem. Qual é a função dos intertítulos? Então, a função é organizar os assuntos apresentados na reportagem, orientando, né, a leitura de cada bloco, né, da reportagem. Número 12. Qual é a importância das fotografias e das legendas em uma reportagem? Então, é para ilustrar o assunto, né? Apresentar o que está sendo citado ou a pessoa que está sendo citada no texto, tornar a leitura mais atraente, né? Mais atrativa para as pessoas, né? E a legenda, ela descreve o que está sendo apresentado na fotografia, contextualizando, né, a fotografia com o texto em si, né? Aí agora vamos lá para 81. Releia um trecho da reportagem. Aí tem o trechozinho aqui. Auxiliamos pessoas que resgatam os animais com campanhas de castrações, vacinas, alimentação e medicamentos. Conta uma voluntária, a fotógrafa Nina Biagini, que atualmente é responsável pelo cliques dos bichinhos que ilustram o calendário. Vira-latas de raça, uma das fontes de rendas da instituição. Ela também coordena toda a arrecadação via doação de notas fiscais para o programa Nota Paraná. Letra A. Explique o uso das aspas em cada uma das ocorrências acima. No primeiro caso, que lá auxiliamos, as aspas foram empregadas para indicar a fala, né, o depoimento da Nina, né. No segundo caso, foram empregadas para destacar a palavra cliques, usada no lugar da palavra fotografias, né. No terceiro caso, foram utilizadas para indicar o nome do calendário, né. Letra B. Identifique no texto e copie outro trecho em que as aspas foram usadas para indicar o depoimento de alguém. Aí tem lá no texto aquela parte: não temos um abrigo nem patrocínio para realizar o trabalho, recebemos doações de ração, medicamento, castrações e outros procedimentos de quem acredita no nosso trabalho. Aceite qualquer outro, eu aceito qualquer outro trecho que vocês acharem que tiver as aspas
indicando o depoimento de alguém, porque tem vários, né? Então, é como se a resposta também fosse pessoal. Você vai escolher qual trecho que você quer indicar. Eu citei esses 3 aí. Qual é a importância de depoimentos como esses em uma reportagem? Então, qual a importância de depoimento de pessoas? É para dar mais credibilidade, né? É para aproximar mais o leitor da reportagem, né? Já que as pessoas que deram o depoimento aprofundam o assunto do conhecimento, né? Número 14. Responda às questões a seguir a respeito do comentário da página da rede social do Projeto 7 Vidas. Com quais objetivos o comentário foi escrito? Assinale a alternativa correta. Elogiar e opinar, sugerir e criticar. Então, foi o primeiro aí, né? Elogiar e opinar. Agora nós vamos para a página 82, que é a página final. Letra B. Copie o trecho do comentário em que fica clara a opinião da sua autora. Em minha opinião, deveria haver mais políticas públicas para esse tipo de situação. Esse é o trecho do comentário dela. Letra C. Além de redes sociais, em que outro veículo é possível escrever comentários? Em blog, em sites, né, em jornais, revistas. No geral, sempre dá para comentar ou enviar um comentário, porque agora a maioria é online, né? Letra D. Identifique no comentário os adjetivos empregados e copie-os. Então, eu achei lá bela, dedicadas, dispostas, mas teve gente que botou outros diferentes, então eu aceitei. Letra E. Assinale a alternativa correta a respeito do emprego desses adjetivos no comentário. Então, esses adjetivos, eles reforçam a subjetividade do comentário, pois revelam posicionamento de quem escreveu, de quem o escreveu. Então, é essa daí, a outra não. A outra eles reforçam a neutralidade do comentário? Não. É a primeira aí. Eles reforçam a subjetividade do comentário, pois revelam o posicionamento de quem escreveu. Aí aqui fala um pouco sobre opinião, né? E sobre a reportagem, que a reportagem é um texto jornalístico cujo objetivo é apresentar informações de forma mais aprofundada sobre determinado assunto, comentando. Geralmente ela contém título, linha fina, lead, intertítulos e pode apresentar depoimentos, fotografias, gráficos, né, tabelas e etc. A reportagem pode ser veiculada em jornais, revistas, impressos e digitais, blogs, na TV e no rádio. O comentário é um texto geralmente curto no qual o leitor faz observações sobre uma postagem em rede social, blog, site, podendo elogiar, criticar, argumentar e etc. Certo? Então, fechamos aqui sobre isso, sobre a reportagem. Aí, eu vou dar uma pausazinha aqui e já volto para falar sobre o exercício de hoje, a tarefa de hoje,
tá bom? Então, gente, voltando aqui, vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Nós vamos começar o módulo 2. Vamos ler esse texto que é bem longo, né? Que começa com elementar, meu caro, né? Aí vamos responder a essas primeiras perguntas, que todo começo de módulo vai ter isso aí, que tem algumas imagens e você tem que responder sobre o que você acha. Que objetos podemos identificar nessa imagem? Que personagem de história fictícia, de enigma, costuma usar esses objetos? Que característica você acha que deve ter um investigador? Você gosta de história de enigma, tipo Sherlock Holmes? Você gosta de investigação, tipo aquelas séries antigas do CSI? Vocês gostam? Aí é para responder essas perguntas aí, né? Aí tem mais uma perguntinha também ainda sobre texto, né? Sobre esse aí, desses objetos, né? E tem a história, a caixa de papelão, que é um texto bem grande. Tá vendo aí? Vocês vão ler todo esse texto. Tá vendo? É bem grande. E continua o texto, bem grandão. Aí, gente, quando chegar na página 20, eu quero que vocês façam as respostas, né, sobre o texto, na página 20 e 21. Essas são as tarefas de hoje. É para ver lá no início do texto, aquelas perguntas sobre aqueles objetos, o que vocês acham. Lá no início de tudo, no texto, tem algumas perguntinhas. E depois essa daqui, a 20 e a 21, tá bom? Então, essa é a tarefa de hoje. Respondam essas questões, tá vendo? Página 20 e 21. Respondam e me enviem as fotos, ok? O texto é bem longo, então leiam tranquilamente, porque são poucas perguntas. O texto que é mais longo um pouquinho, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que eu estou à disposição de vocês. Um abraço, bom final de semana, bom feriado a todos vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.